Correção da atividade de filosofia do sexto ano, do dia 22/5/2020. Número 1. Tales de Mileto fazia parte da escola jônica e defendia que o apério era o princípio de todas as coisas, pois tudo deve ter origem numa substância visível e mais leve do que tudo que conhecemos. Resposta: sim, pois apostava sempre do lado cósmico. Número 2. Qualquer tipo de pensamento pode ser considerado filosofia? A filosofia é uma forma de pensamento organizado, conceitual e que tem a capacidade de movimentar o próprio pensamento por meio da identificação e da formulação de problemas. Número 3. Assumir uma atitude crítica significa aceitar uma afirmação ou ideia como verdadeira antes de investigá-la? Significa ter um pensamento crítico perante a opinião do próximo ou próxima. Questão número 4. Os filósofos naturalistas perceberam que a natureza é controlada pelos deuses. Por isso, para ter um controle espiritual sobre os fenômenos da natureza, faziam ritos a fim de agradar os deuses, que tinham o controle da natureza de forma mágica e sobrenatural. Não haviam segmentos religiosos na Grécia Antiga, mas há relatos individuais daqueles que tinham suas próprias crenças. Número 5. O pesar filosófico depende da relação, isto é, de pensar sobre o próprio pensamento e do pensamento crítico, que questiona os conhecimentos baseados nos preconceitos e nos costumes. Um filósofo só fará uma sua reflexão depois de entender todos os lados, tendo em base que jamais irá criticar costumes, mas irá tentar entender todos os pontos. Número 6. Um filósofo precisa ter uma atitude crítica diante de afirmações que não foram analisadas e de uma reflexão que possibilite aprofundamentos nas nossas ideias. Um filósofo jamais irá dizer o que devemos pensar, mas sua atitude sempre será ressaltada, a partir de suas explicações, mesmo conhecendo o mínimo, mas sempre analisar antes de qualquer reflexão. Por que filosofia? Você pode nem saber que tem um filósofo dentro de você, pode nem achar que quer que tem um, mas posso garantir que ele ou ela não só existe, mas também depois que deixar que apareça um pouco, vai ficar feliz por ter feito isso, porque a filosofia pode levá-lo a alguns lugares fantásticos, sem você precisar sair da sua poltrona ou do assento do metrô às 7h15 da manhã. E pode mostrar algumas coisas extraordinárias, mesmo que você não procure muito. Na verdade, ela pode mostrar que os lugares aonde você vai e as coisas que vê todos os dias são bastante incríveis. Ou seja, a filosofia pode aguçar sua pressão no mundo e da sua mente. Ao mesmo tempo, conflitos de opiniões são algo preocupantes quando você precisa decidir algo importante. Uma vez que naquele momento todo conflito deve estar resolvido, mas também naquele momento você vai descobrir que há muitos argumentos para uma resposta, mas também existem outros ótimos argumentos para uma resposta oposta. Uma ideia especial pode aparecer, muito boa até que de repente você encontre uma objeção a ela, mas aí você poderia quase imediatamente pensar em uma forma de responder essa objeção. A reflexão filosófica é assim, nada estática e fixa, mas contínua e dinâmica. O conflito de opiniões não é só algo que se preocupa, mas na verdade é precisamente como as coisas deveriam ser. Porque só depois de ter considerado uma questão em particular de todos os lados é que você poderá tomar uma decisão precisa sobre o que pensa. Infelizmente, o filósofo dentro de mim não pode tomar essa decisão por você, mas o papel dele, conforme me diz, é somente despertar o filósofo dentro de você e fazer que comece a pensar. E não dizer o que deve pensar. Essa é a tarefa do seu filósofo. André, o filósofo de 60 segundos, expande sua mente com o mínimo por dia. Número 7. Tendo por base o texto acima, analise as assertivas abaixo, assinalando a única alternativa incorreta. Letra C. Pode-se concluir a partir do texto que um professor de filosofia deve dizer o que o aluno deve pensar diante de um conflito de opiniões, concluindo por eles qual a melhor solução para um problema filosófico. Número 8. A partir do que foi dado sobre os filósofos naturalistas, complete as lacunas de acordo com a ideia apresentada nas frases e assinale a única alternativa correta. Letra C. Mitos, cientistas, mitológica, Tales e Ar. Saiba ser paciente, coisas boas levam tempo.